contribuir para a criação desse terreno, onde as lutas se encontram e a partir dessa atividade imanente da luta, você possa construir, né, esse movimento real que transforma, de fato, o estado de coisas. Uma primeira intervenção era isso. Vou chamar agora o professor Newton. Bom dia a todos, né? Saudar especialmente o Vitor, que fez uma exposição muito boa, né? Muito bem fundada em termos conceituais e históricos, né? Também saudar aqui os companheiros, né? Saudar a Sinara do Instituto, saudar meus ex-alunos que estão aqui, falar da minha alegria em particular de estar nesse terreno, nesse espaço tradicionalmente tão inóspito, né, para discussão de temas de esquerda. Nós estávamos discutindo exatamente comunismo aqui. Queria que seria capaz de causar pelo menos alguma eripsela em muitos colegas meus, quando souberem, né, Mariana, que nós estamos falando aqui sobre comunismo nas arcanas da Faculdade de Direito, né? Então, para mim é uma grande satisfação, né, comungo com muitas das questões que o Vitor colocou. Eu acho que a discussão sobre o comunismo não pode ser uma discussão que se dê longe ou afastada dos problemas reais, dos desafios contemporâneos, né? Quer dizer, eu acho que, eu sempre defendo essa tese de que erudição não pode ser empilhamento de conceitos fora do tempo e fora da realidade em que nós vivemos, né? Quer dizer, nós pensamos os clássicos, nós estudamos Platão, Aristóteles, Spinoza, enfim, Marx, não simplesmente para reiterar o que eles disseram, mas pensar o que eles podem dizer a respeito do tempo em que nós vivemos, né? Então acho que a ideia socialista e comunista ela é plenamente atual. Eu diria até mais, arriscando, sei que o professor Jean depois vai falar disso também com mais propriedade, né? Mas eu diria que hoje ela é mais atual ainda, se é que é possível, do que no período marxiano, né? As contradições sociais, políticas, culturais se avolumaram de tal maneira que eu diria que hoje essa reivindicação pelo comum, que é na verdade, né, o Vitor é filósofo, eu aqui não sou propriamente da área de filosofia, apesar de ter minhas incursões, né, mas toda a filosofia política clássica, em última instância, é uma reflexão sobre o comum, né, principalmente na antiguidade, né, se pegarmos Aristóteles, se pegarmos Platão. Qual era a grande preocupação deles? Aliás, Platão costumeiramente é acusado de ter sido o primeiro comunista da história, né? Ele teria pensado num projeto estatalista em que a família seria dirimida, né? Os filhos não ficariam sob a guarda dos pais, os dirigentes se cingiriam a uma disciplina rígida, né? de completa vocação para a esfera pública, e que, portanto, estaria aí um projeto antecipado do que seria o comunismo, né? Mas que, na verdade, nada tem a ver com o que foi dito aqui pelo Vitor, né? As condições em que se pensou essa ideia que poderíamos chamar de comunista, se é que se pode dizer, porque o Platão não propôs, a que eu saiba, a abolição das classes, né? Nem teria isso como horizonte naquele momento concreto, mas sem dúvida nenhuma toda a reflexão da filosofia política, de pensar o poder em termos éticos, que era assim que os gregos pensavam, né? Há duas formulações de maneira geral bem simplórias sobre o poder, né? O poder na antiguidade, que era pensado em termos de espaço comum, e o poder que vem com a racionalidade moderna, né, já antecipando elementos da explosão do individualismo, e que vai ser coroado por Maquiavel quando ele vê o poder como um domínio, como técnica de domínio, né, em que ele busca fundamentalmente separar a esfera da política da esfera da religião e da moralidade religiosa, que subjugava todas as esferas, né? Precisamos chegar a esse ponto para que nós tivéssemos que a gente costuma chamar esse conceito ambíguo, em tanto quanto laço, que é o conceito de modernidade, né?
Mas, enfim, essa ideia de pensar a esfera do comum, de pensar numa forma de ética de organização das relações entre as pessoas, da convivência entre os homens, ela é muito longeva, né? Quer dizer, sem dúvida, como disse o Vitor, não foi o Marx o primeiro formulador do comunismo, né? Então, há quem remonte a Platão, há toda uma tradição medieval que nós descuramos. Aliás, a Idade Média é muito mal falada e muito mal conhecida. Eu não sei se a gente está chegando na Idade Média e começa a ficar mais simpático essa reflexão sobre a Idade Média, né? Mas, na verdade, a Idade Média é muito complexa. Nós temos mais coisas a ver com a Idade Média do que nós gostamos de reconhecer. Muito dessa crise que nós estamos vivendo hoje de paradigmas, muito desse pluralismo societário, comunitário, muito desse entrecruzamento de normatividades, inclusive no plano do jurídico, nós já tínhamos na Idade Média. Na Idade Média você tinha uma míriade de formas de organização embaixo e em cima a ideia de um império sacro-romano, né, e do papado. E dentro dessa complexidade se estabelecia os lineamentos do poder, né? Quer dizer, então, na Idade Média se pensou muita coisa. Na Idade Média se formulou muita coisa que inclusive vai impactar muito fortemente o período moderno. Arrisco dizer, inclusive, muito dessa noção de individualidade, de voltar-se para dentro de si, que o cristianismo nos trouxe, foi fundamental para os desdobramentos futuros, inclusive no campo dos chamados direitos fundamentais. Então, a gente deixa de lado todo esse percurso histórico e pensamos que o comunismo é uma formulação que surge só um dia desses, né, cai do céu num dia claro, sem nuvens, e na verdade não foi bem assim, né? Esse é um projeto que vem de longe, que está relacionado não só a demandas por um sentido autêntico de vida, de vinculação das pessoas, mas também por um sentimento ético, né? Por um sentido de busca dessa dimensão ideal da vida, né? Há um autor no campo marxismo que às vezes é preferido, né? Que trabalha muito isso, essa dimensão da utopia, que é o Ernest Bloch, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Alisson Mascaro, por exemplo, professor de Direito da USP, ele trabalha muito com o Bloch, né? E o Bloch tenta exatamente aproximar-se a reflexão do comunismo desse patamar também ético, desse patamar utópico, que por vezes nós nos afastamos, né? Há um certo cientificismo que se apoderou da ideia comunista na modernidade a partir de uma leitura que eu considero equivocada e unilateral do Marx e do marxismo, mas que se inscreve dentro de uma certa tradição que se reivindica marxista, que está ligado a determinados eventos históricos muito precisos, né? Quer dizer, a bem da verdade, o marxismo é muito plural. Não há um marxismo, há diversos marxismos. Não há um só projeto comunista, há diversos projetos comunistas, né? Então é importante que nós afirmemos esse pluralismo, como nós temos esse pluralismo no campo do liberalismo. Eu, por exemplo, critico muito, inclusive, companheiros e camaradas que reduzem o liberalismo a uma tábula rasa, né? O que confundem neoliberalismo com liberalismo. Eu sempre indico um livro do Melchior, por exemplo, Liberalismo Antigo e Moderno, em que ele mostra exatamente isso, né? O neoliberalismo pertence a uma corrente social-darwinista, a uma dimensão economicista de perceber o liberalismo, mas existem diversos liberalismos, existe inclusive liberal-socialismo, existe liberal-democracia. Então, assim como existe um pluralismo de concepções liberais, existe também um pluralismo de concepções que se orientam no sentido do comunismo e que se orientam especialmente no campo do marxismo, que é onde eu me situo, onde me reivindico situado, né? Por mais que nós saibamos que tem essa diversidade de posições, né? Outra coisa que está muito ligada a isso que eu falava no início é a compreensão que as pessoas têm
do comunismo com alguns fetiches, com algumas ideias que se difundiram à larga, né? Primeiro, a ideia de que o comunismo é supressão de necessidades. O comunismo é voltar-se para uma sociedade quase tribal, voltar-se para um sentido de uma comunidade homogênea, né? O conceito do comum, do veio comunitário, estaria relacionado a isso. Então nós abdicaríamos da nossa subjetividade, nós abdicaríamos dos nossos interesses e nós nos dedicaríamos a esse coletivismo, a uma visão abstrata da sociedade. E o Vitor tratou aqui muito bem, né? Na verdade, a formulação de Marx, que é a visão é uma das visões do comunismo moderno, é a mais conhecida, é a mais propagada, é a mais presente nas universidades, em que pese o fato que nós temos que também dialogar com outras, que trazem também contributos que nós muitas vezes esquecemos, né? Mas é muito comum, por exemplo, se perceber ou se enfatizar que o Marx teria, quer dizer, uma visão assim, né? Enfim, uma leitura muito superficial, uma leitura muito estigmatizada do Marx, de quem nunca leu Marx.